gostei desse esboço do livro, e se você lembrar desses pontos, você vai saber mais ou menos o conteúdo do livro de Josué. Então, até o capítulo 5, o Guia Fácil da Bíblia, ele vai falar que foi um período de preparo. Eu podia falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Então, do capítulo 1 ao 5 acaba sendo um preparo, tanto de Josué quanto do povo, para a tomada da terra. Na parte 2, do capítulo 6 até o 12, só vai falar de invasão. São guerras, invasões. Lembra sempre que o povo ele começa invadindo a parte central de Canaã, depois vai para a parte sul e para a parte norte. Essa é a forma que eles fizeram. Invadiram pelo centro, sul, norte. É isso que vai ter no livro, nesses capítulos aqui, geograficamente falando. A parte 3 da divisão nossa, no capítulos 13 ao 22, está falando da divisão da terra. Então, Josué é velho e eles não dominaram toda a terra ainda. Tem inimigo ali pela frente. Mas ele fala, olha, divide a terra. Então vai ter só divisão nesses capítulos, inclusive as terras dos levitas. Onde os levitas vão ficar? Eles não têm terra, né? A gente viu no gráfico ontem lá nas fotos, nas imagens, que eles não receberam terra. E eles vão ficar onde? Espalhados. Mas sim, você falar espalhado, ninguém deixa. Aqui na minha não, né? Então já foi definido aonde as cidades, os lugares que eles ficariam. Também está aqui essa parte de divisão. Tá? E nos últimos 2 capítulos, o que a gente chama de doxologia. Então aqui vem uma palavra grega em 2, né? Doxo e logia, logia, né? 2 palavras gregas aqui. Tá? A ideia geral para nós é um grande final. É uma finalização bonita, né? Então o capítulo 23 e 24 é bem bonito a mensagem de Josué, que está partindo, né? Estou indo embora, estou velhinho, tchau para vocês, e deixa uma boa mensagem para o povo, mexe com o povo, faz uma boa pregação. Então, basicamente, de uma forma mais simples, seriam 4 divisões para a gente lembrar do livro de Josué. Um período de preparo, uma preparação para eles, invasão, guerra, disputa, divisão da terra e um grande final. Um grande final, uma grande mensagem, uma doxologia aqui dentro do livro. Certo? Então tenta anotar isso, guarda para você, que é uma forma de você ir gravando. Eu lembro que os americanos antigamente, os missionários, eles trabalhavam muito decorado, né? E um pouquinho da pedagogia mais nova, né, não vai trabalhar muito na questão de decorar. Eu acho que é bom a gente ter um meio termo, né? Alguns têm dificuldade de decorar coisas, outros não. Mas tenta inserir isso, né? De uma forma mais clara, principalmente. Tenta fazer isso. Se a gente consegue, em cada livro da Bíblia, com o tempo, né, fazer essas divisões lógicas, a gente vai conseguir sempre lembrar onde está cada coisa, né, onde vai estar mais ou menos ali, né? Os evangélicos, eles têm uma boa memória fotográfica para versículos, né? Então, versículo tal, mas isso não vai ajudar eles, muitas vezes, no conteúdo, né? Sabe, o versículo solto, mas não sabe o seu contexto, né? Quando a gente vai focar em esboços, a gente consegue decorar um pouquinho, ou gravar com o tempo, o conteúdo. O conteúdo, mais ou menos, o que está falando ali. Isso vai ajudar a gente. Por exemplo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Onde é que está isso em Josué? Né? Está lá na finalização. Aquela grande mensagem de final. Né? Você vai e já vai achando ali. Então, com o tempo, você vai conseguindo organizar isso. Tá? Se eu não consigo gravar nem isso, anota. Uma dúvida, você vai no papelzinho seu lá e você acha no seu caderno. Deixa eu olhar no meu caderno de Josué. Meu caderno está lá, aí você relembra. Então, vai ser sempre ser vantajoso, né? Você fazer essas coisas. Certo? Então, esse é um esboço do livro de Josué, o livro que a gente vai estar falando hoje. Tá? Alguma questão por enquanto? Eu queria novamente. A questão da invasão ali, a invasão dos inimigos. Não, boa pergunta. Aqui quando a gente fala invasão, eles invadiram a terra, né? Ou isso pode chamar de tomar a posse da terra, podia ser outro nome aqui. É a hora que eles estão realmente lutando para conquistar o território. Exatamente isso. Muito bom, aí vai aquela batalha de Jericó, Ai e por aí vai, que eles vão invadindo esses territórios, tomando posse do que Deus tinha prometido para eles. Ótima pergunta.
gostaria que a gente desse uma voltada em Deuteronômio 31. A gente ainda não estudou o Pentateuco aqui da Benéfica, né? Ainda não estudou. Mas só para a gente lembrar, né? Sempre que tiver o Deutero, a ideia é de segundo, né? Segundo. Então aqui é uma segunda, uma reafirmação, uma repetição. Então, é como Moisés está no fim da vida dele. Tem uma nova geração, um novo povo aqui que vai assumir a terra prometida, que vai entrar na terra prometida, ele vai reafirmar e relembrar a lei que Deus deu. Então aqui é uma repetição das leis de Deus para esse povo, está repetindo isso, né? Vamos lá, no capítulo 31, ele já vai dizer no versículo 1, né? Passou Moisés a falar essas palavras a todo Israel, e disse-lhes: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O que está dizendo aqui? Ótimo. Estou velho, não consigo mais andar muito aqui, e Deus já disse que eu não vou. Então quer dizer, ó, tchau para vocês, né? Vocês vão ficar. Versículo 3: o Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá essas nações diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. O que ele está dizendo aqui nesse versículo? Josué vai continuar o trabalho. Esse é o final e no começo. O que ele fala no começo do versículo? Que o Senhor vai dar a todas as nações. Entendeu? Eu vou ficar. Mas quem vai continuar com eles? O Senhor. O Senhor, então isso é importante. E pessoa por pessoa, eu fico, Josué vai. É isso que ele está dizendo. Josué vai conduzir como Deus tem dito. Mas olha, o mais importante é esse, né? Eu vou morrer, mas o Senhor já disse que vai continuar adiante, né? É Ele que vai conduzir o povo aqui nessa história. Então, fica tranquilo aqui. Versículo, vamos para o 6. Sede fortes e... A gente viu isso aqui em algum lugar, né? Então, como o Deuteronômio vem antes, né, de Josué, a gente está vendo que a ideia de ser forte e corajoso é algo dito antes disso, né? Antes mesmo, Moisés está dizendo aqui, né? Ó, sejam fortes e corajosos, não temam, nem atemorizem diante deles, os inimigos, né? Porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos levará. Então, a mesma fala de Deus para Josué, a gente está vendo que Moisés está passando para o povo, né? Isso. Então, aquela mensagem não é só para Josué, né? Serve para todo mundo, né? Toda nação deveria ser forte e corajosa. Né? E a gente sabe que não tem a ver com o medo físico. O ponto não é esse. O ponto lá em Josué, a gente viu no capítulo 1, que tem a ver com o quê? Com permanecer fiel, né? Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Você ficar firme na mensagem de Deus. Esse é o mais importante. Né? Não é a guerra física. O Senhor vence, né? A Bíblia vai dizer que é o Senhor dos exércitos, é o vencedor das guerras, né? Então, confia. A questão é confiar na dificuldade. É a mesma coisa para nós hoje, né? Deus não diminuiu nem um pouquinho o poder dele, continua sendo poderoso. Agora a questão é nós confiarmos nele nas dificuldades. É ser forte e corajoso e ser fiel a Deus, mesmo quando está difícil, quando tem dificuldades pela frente. Esse é o ponto de ser forte e corajoso, né? É na temência a Deus, né? Não ter medo do mundo, né? Ou aqui no caso deles, não ter medo dos inimigos, né? Que eles guerreariam. Essa é a ideia aqui. Vamos continuar. Versículo 7. Chamou Moisés a Josué, ele disse, na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra do Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-las. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas nem te atemorizes. Né? É interessante aqui, né, que ele está dando a mensagem para Josué. Né? E não sei como é que você pensa, né? Às vezes a gente pode ser bem superficial aqui e não pensar muito. Né?
ou a gente pode pensar bastante, até demais às vezes, né? Mas pensa só, Moisés, ele era o cara ali, né? Era o líder, Deus falava com ele. A gente vai ver depois aqui, seguindo os versículos, que Deus não vai falar com ninguém da forma como falou com ele, né? É única, né? E de repente, imagina você sendo Josué, né? Moisés vai morrer e você vai assumir, né? Eu era um servo, né? É uma coisa, né? Virar chefe é outra coisa, né? Responsabilidade diferente, né? Tá certo? Ele vai conduzir o povo agora, né? Tá certo? Então ele é responsável pela vida espiritual daquele povo, né? E isso é difícil, né? É difícil. Aqui não tem o Josué falando, né? Os pensamentos de Josué. A gente vê de outros personagens, né? Quando Deus chama Moisés para a missão, o que Moisés fala? Né? Tem a língua pesada, né? Alguns acham que ele ia ser gago, né? Eu acho que eu falei a mesma coisa e não sou gago, né? Quando veio o chamado de Jeremias, eu sou menino, né? Sou criancinha, né? Não é verdade? Então, tá vendo como são as coisas, né? A gente fica criticando às vezes eles, né? Mas pensa na situação deles, né? Essa é a situação, é uma situação de responsabilidade, né? E ele vai dizer o quê? Qual a mensagem para a responsabilidade? É ser forte, corajoso, né? Aí eu não sei você, né? Mas nós hoje como cristãos também temos responsabilidade. Tem que conduzir sua casa, tem que conduzir sua família, tem que ensinar os não cristãos a palavra de Deus. Tudo vem responsabilidade. Eu lembro de uma mensagem uma vez, acho que eu não lembro quem foi. E ele diz assim, olha, pensa só que no seu trabalho, muitas vezes, o único contato com Cristo é através de você. Isso é uma responsabilidade. Eu não sei se você, alguma vez algum irmão chegou para você e falou assim, nossa, você é um exemplo, né? Você olha assim e fala, não sei se é elogio, você fica com medo, né? E seu ego, né? Como é que fica a situação, né? Mas ser cristão traz o quê? Responsabilidade. Aí você vai fazer o quê? Vai fugir disso, né? Não, seja forte e corajoso. O Senhor chama para a responsabilidade mesmo, né? Agora ele equipa, né? O que ele falou aqui para... O que Moisés fala para Josué? O Senhor vai estar com você. É ele que vai adiante, né? Você vai trabalhar, sim, mas é ele que está com você. O que Jesus fala para os discípulos dele quando ele vai para o céu? Eu vou estar com vocês. Antes dele morrer, o que ele fala lá em João, né? Eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos, né? Eu vou mandar o consolador, o Espírito vai estar em vocês. Então, o Deus ele não chama para uma missão dessa que você não tem condição nenhuma. Ele equipa você, né? É como se ele dá para você, você vai construir uma casa, ele dá as ferramentas, os materiais, a saúde, ele já dá tudo. Agora, se eu não for lá, não pegar a vasinha do pedreiro, não pegar as coisas, eu não vou construir, né? Interessante que você, às vezes, o povo procura até para pedir conselho, para estar com dificuldade, né? Já sabe, sabe que você vai ter algo de Deus para encorajar. Esse deve ser o normal para a gente. Trabalhei numa empresa que às vezes até os gerentes, às vezes, não vai na minha sala, vai lá. Mas é verdade, e é interessante porque em algumas situações eles podem menosprezar, brincar com você, né? Eu lembro de uma vez na faculdade que ele saía com o pessoal, uma coisa da turma, né? E aí eles ficavam brincando, né? Ah, pé de leite, né? Porque sabia que eu não ia beber, né? E eles iam brincar. Mas na hora de uma dificuldade, lá na sua igreja, como se eu tivesse igreja, né? Pede oração, né? E tal. Entendeu? Na hora, isso é bom. E a gente tem que estar pronto para isso. Para na hora que eles precisarem, estar pronto para falar de Cristo, dar uma mensagem, de um conforto, uma oração. Né? Isso é legal. Então, só para a gente pensar, né? Tem responsabilidade. Ser cristão traz responsabilidade. Né? É fato, né? É fato. E a gente precisa ser corajoso, ser forte. Não é para fugir, né? Eu falo para o pessoal tem um irmãozinho bem querido ele, né? Mas na sua atividade lá, ele falou, né? A gente toda vez cobrava ele porque ele dirigia mal, né? Cobrava ele porque ele dirigia mal, cobrava ele porque ele tinha um adesivo, né? Propriedade exclusiva de Deus no carro, né? Um dia ele ficou bravo, né? De ele fazer coisa errada e a esposa falar isso, o que ele fez? Arrancou o adesivo, né? Não é para fazer isso, né? Não é para você fugir, né? Da responsabilidade. É para assumir, né? Professor, Josué, peraí, vamos fazer um acampamento aqui fora, ninguém entra, aí não precisa guerrear, não vai ter nem que ficar aqui fora mesmo, né? Não é.
Eles não eram para ficar no deserto, era para tomar posse da terra, era para invadir, né? Era para invadir a terra, tomar posse da terra mesmo, né? Essa é o que Deus tinha proposto para eles. A gente também tem que fazer isso, né? Essa semana eu estava pensando estava falando de jovens, né? Essa semana com o Fábio, uma reunião aqui no domingo, e eu estava pensando muito, né? Porque por que será que o Senhor não tirou logo a gente daqui, né? O que será, né? Seria bom, né? Você é batizado e automaticamente criava asinhas e você subia, né? Ia para o céu, se livrava da segunda vida. Olha só que beleza, né? Não é verdade? Coisa boa, né? É igual videogame, foi passou de fase, né? Pega só, outra fase melhor, né? Seria melhor assim, né? Mas ele não fez isso, né? A gente viu naquela oração lá de João, né, que Jesus faz, né, que chama de oração sacerdotal, e Jesus deixa bem claro, no 17, deixa bem claro que eu não estou pedindo, Jesus orando, né? Eu não estou pedindo para tirar eles do mundo. Eu fico pensando, poxa, se eu pedisse isso, né? Tira a gente logo desse mundo, né? Mas não é o ponto. O ponto é não permitir que a maldade tome conta da gente, porque aí perdeu, né? A gente perdeu o que Deus nos dá. Então, por algum motivo, tendo a ver com levar o evangelho adiante, né? Pregar Cristo ao mundo sem Deus, né? E é por esse motivo nós estamos aqui. Então a gente está tomando posse de bênçãos de Deus, assim como eles, né? Da promessa de Deus, das bênçãos de Deus, mas vamos ter que conviver aqui nesse mundo ainda. E a gente precisa ter força e coragem. Se não tiver força e coragem, não vai. Agora lembra, força e coragem para cumprir a palavra de Deus. Se não conhecer a palavra de Deus, não resolve. Né? Lembra lá a mensagem de Oséias, né? O problema daquele povo era porque não tinha conhecimento. Certo? Romanos vai dizer que o povo judeu era zeloso, mas sem conhecimento. Tem conhecimento. Não resolve, né? Vem todo domingo aqui, chegar pontual, participar, bater o cartão, né? Só por vir, não adianta. É mais do que tem que vir, sim, certo? É verdade, mas é mais do que isso. É mais do que vir só por vir, né? Então essas coisas são importantes para a gente entender. Olha, a palavra aqui ela é fundamental, né? Ela vai ser forte aqui, isso aqui para nós, tá? No versículo 9 do 31, ele vai falar sobre a lei, né? Dizer que a lei tem que ser lida de 7 em 7 anos, vai dar outras instruções aqui. Agora, vamos para o 14 do 31 de Deuteronômio 31, 14. Ele vai dizer, olha o que Deus fala para Moisés. Eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação. Vamos segurar aqui um pouquinho. Nós chamamos de congregação o quê? Hoje em dia? A reunião. Às vezes o prédio mas já é um termo já equivocado, né, do mundo religioso, né? Mas a reunião da igreja, né, os irmãos, né? Essa é uma congregação. Mas é verdade, eu chamo um prédio de congregação, isso é verdade. Mas está vendo que é um termo antigo? Aqui não tinha igreja, né? Quer dizer, tinha, né? Não da forma como a gente chama, né? Certo? Porque são termos, né? Igreja é o quê, né? O que significa igreja, né? Aí a gente vai, tudo vai falar do grego, né? Grego é a eclesia, que é uma reunião, que para os gregos era aquela reunião na frente da praça, né? Era uma reunião. Então, é como se na época do Novo Testamento tinha várias reuniões, várias assembleias, várias congregações de gente, reunião de pessoas. Só que tinha uma que eles diziam o quê? É a congregação, é a assembleia, é a igreja, onde tem cristãos, né? Seguidores de Cristo. Essa é a diferença. Aqui é o quê? É uma igreja, é uma assembleia, é uma congregação dos israelitas, né? Ele fala, chama o povo de Israel e faça isso. Isso é congregação. Por que é bom a gente saber isso, né? Porque a gente fica, às vezes, dando nome para as coisas e acaba mudando o sentido, né? Então, igreja para alguns é o prédio. A congregação é o prédio, né? Não é mais do que isso. É a reunião das pessoas que servem a Cristo. Por isso que... É verdade. Isso, verdade. Eu vou na igreja. Não, eu sou a igreja. Eu vou para a reunião com a igreja, né? Eu não vou na ou para a igreja. Né? A nova versão fala a tenda do encontro. Porque ali, naquele caso, tinha a ver o quê? Com uma tenda, né? Tem a tenda, tem a arca ali, né? Tem o tabernáculo. Então, ali nesse
contigo por onde quer que andar. Deus vai acompanhar ele o tempo todo. Né? Para quem gosta de assistir as aulas do Enio, né? São boas aulas, ele vai dizer nesse versículo 9 aqui, é o contexto teológico. Quem gosta desse tipo de definição, né? É como se o foco do livro é isso, né? Quando Josué e o povo foram fortes e corajosos, vão ser o quê? Vou repetir de novo. Quando Josué e o povo forem fortes e corajosos, vão ser vitoriosos. Quando não forem, vão perder. Bom, acabou o livro, vou para casa. Terminou. Mas é mais ou menos isso que vai acontecer. Versículo 9 do capítulo 1 de Josué. Capítulo 1, versículo 9. 9. Vamos para o versículo 10 e 11. Quem pode ler? Josué 1, 10 e 11. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Vamos segurar aqui. O que é esse aqui? Príncipe do povo? Nas suas oficiais? Ah, não, está errado. Fecha sua Bíblia, não está ligado. O que seria esses príncipes oficiais, então? O que significa isso? Chefes ou escribas, funcionários instruídos. Ajudou a gente ou não? Para mim, na minha mente, príncipe para oficial já é bem diferente. Para um escriba é mais diferente ainda. Né? E aí, o que será que é? O que será que é isso? Chefe das tribos. Legal. Lembra que desde o passado, né, até Jetro já indica para Moisés, não faz tudo sozinho não, né? Pega os anciãos, pega essas pessoas aí. Então, automaticamente, né, cada tribo vai ter aquelas pessoas mais prontas para algum serviço. Então, esses vão ser chamados de oficiais, de príncipes, pessoas que estão conduzindo o restante da tribo. Não dá, lembra, não existe na Bíblia, praticamente, trabalho sozinho. Sabe? Quem faz trabalho sozinho são os pastores de hoje nas denominações. Eles são bons demais, são os únicos que fazem isso. Nem Jesus veio ao mundo que fez trabalho sozinho. Ele escolheu 12 próximos e uma multidão ao lado. Só esses caras aí que se denominam apóstolos, semideuses, só eles são os caras, né? Mas nem no Velho, nem no Novo Testamento vai ter esse trabalho sozinho. Elias vai se esconder e vai dizer: eu estou sozinho. Fala: não está não. Não nada, você não sabe de nada, Elias. Tem um monte separado aqui já. Então, só para a gente entender isso, olha, trabalho sozinho, isso é algo moderno, né? Esse individualismo é algo da nossa era aqui. Vai dizer: não confia em ninguém, faz sozinho, né? É melhor do que dividir com alguém. Né? Não é. Porque nem Josué está fazendo isso. Moisés também não, né? Ele já nem foi sozinho, né? Ele falou: deixa meu irmão falar, né? Já foi com Arão desde o começo, né? E a irmã dele também é tida como profetisa no momento, né? Na Bíblia. Então havia sempre, né, um grupo de pessoas, tá? Então lembra disso, né? Lembra o apóstolo Paulo, né? Quando ele ficou sozinho, o que ele fala? Né? Quem lembra? Não nessa hora, mas ele fala que quando Tito chega, né, ele fica tranquilo. Ele ficou tão sozinho, tão atemorizado, ele voltou a trabalhar e só voltou a pregar o evangelho com ousadia quando Tito chega, né, e aí sim eles voltam ao serviço do reino, do trabalho, tal. Aí você fala: poxa vida, apóstolo Paulo falava com 5 línguas, hebreu de hebreu, fariseu, conhecedor da lei, falou com Jesus Cristo lá na Arábia, 3 anos, o apóstolo, sozinho, ele se encolheu, né? Bem, nós não somos chamados para ficar sozinhos. Não somos. E eu não estou falando de casamento aqui não, né? Eu estou falando de igreja, né? Nós não somos chamados para ficar sozinhos, né? Certo? Quando ele chegou em Corinto também, né? É um pouquinho antes disso, isso mesmo. Exatamente. Isso, a segunda viagem missionária, depois que ele desce lá, que ele foge, né, de barco, vai para Atenas, né? Naquele inteirinho aqui entre Atenas e Corinto, né? Ele me envia, Timóteo fica, e Tito sobe, depois volta, na volta de Tito que ele... Mas ele no casal, né? Também, mesma profissão, trabalharam juntos, né? Verdade. Eu acredito que mais também não ficar só, né? É verdade, mas a missão sozinha é muito pesada, né? E a igreja, na história dela, começou a fazer isso de uma forma muito equivocada, né? Primeiro isolando um papa, né? Como definidor da igreja.
Depois eles começam a criar os padres como líderes, né? Das paróquias, coisa assim. E o trabalho sozinho é muito ruim, né? Eu acho que até para a igreja hoje, ter um obreiro integral só é ruim, né? É melhor ter dois, né? Porque às vezes as finanças não permitem. Mas é melhor um trabalho em dupla, né? Sempre melhor do que um só. Jesus mandava os discípulos, ele mandava em quantos, né? 2 em 2, né? É bem melhor isso, né? Um apoio, uma ajuda, né? Um equilíbrio. Só que até hoje, no nosso tempo, às vezes dá briga, né? Você bota 2 da briga, né? Por quê? Porque a falta de habilidade, a gente entender que o trabalho não é só, que as pessoas são diferentes, isso é difícil de entender, tá? Mas aqui, ó, de qualquer forma, Josué dá ordens para os príncipes, dizendo, pode continuar. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuí-las. Pronto, então aí tá vendo, havia uma comunicação geral. Passa para os príncipes falam, passam para o povo, e tudo isso vão fazendo para seguir o que Deus mandou para eles, né, nessa caminhada aqui. Versículo 12, Josué fala aos Rubenitas e aos Gaditas, né, da tribo de Rubem e a tribo de Gad, e a meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis. Vamos segurar aqui. Quem sabe o que está acontecendo aqui? Eu posso explicar. Eles estão indo para uma guerra, né? Certo. E uma tribo vai ajudar a outra tribo a conquistar. Ótimo. É verdade. Então, quando Moisés divide a terra, algumas tribos receberam território do lado direito do Rio Jordão. A gente viu no mapa ontem lá. Exatamente, antes de atravessar. Então quer dizer, eles podiam dizer assim, né? Eu já estou com o território meu garantido. Eles pediram, né? Se vira aí vocês, né? Agora, cada um vai do seu território, né? Eles pediram, né? Antes de atravessar. E isso aí o que acontece? Foi combinado desde o começo. Eles iam e depois voltaram. Exatamente, as mulheres podem ficar. Quem não participa da guerra pode ficar no seu território, assumir, né, se organizando. Agora, quem tem idade de jovem, de guerra, vai fazer o quê? Atravessa o rio, vai com todo mundo, quando terminar, aí volta. Aí você volta com a sua família. Certo? Então esse é o combinado aqui. Vai guerrear junto, é um país, né? Assim, informação, é o mesmo povo. Não é porque eu gatei minha terra que o outro não vai ganhar dele. Não, é uma luta geral por todos, né? Está acontecendo aqui. Então todos os valentes teriam que ir junto com os irmãos, né, da congregação. Uma outra coisa que não é estranho, né? O povo de Israel, eles se chamarem de irmãos. É comum isso, né? Tá, lembra que Pedro, quando levanta lá no Pentecoste, vai chamar de irmãos, né? Então, irmãos da nação, né? Pô, então até o termo de irmãos hoje, que nós usamos, né, tem a mesma ideia, né? Nós somos da mesma nação. Somos irmãos do mesmo povo, é o povo de Deus. Né? Então vai seguindo esses mesmos conceitos aqui antigos. Né? Tá? Vamos lá, vamos continuar aqui então. Então, aí Josué fala essas questões, no versículo 16, o povo responde a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenastes faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor Deus contigo, como foi com Moisés. É interessante, né? Eu vou obedecer você até que nível, né? Exatamente, mas enquanto você estiver obedecendo a Deus, né? É verdade, né? Porque se atrasa, né? Aí fica difícil, né? Mas a gente tem que ver isso, né? E sabe que isso é importante a gente entender, né? Porque sabe o que acontece muito no mundo religioso, né? As pessoas obedecem ao líder em tudo, né? Em tudo, né? O que ele falar, está falado, né? Olha, de forma alguma. A obediência cega. A obediência cega. Nunca foi assim. Até ele está dizendo aqui, bonito isso, nós vamos obedecer vocês em tudo, como obedecemos ele, desde que o Senhor esteja com vocês. Se o Senhor deixar você, né? E esquece, né? Fica só assim. Né? E é importante a gente saber disso, né? Olha,
nós não obedecemos cegamente ninguém, não existe isso, sabe? Na igreja não tem, até hoje, né, não tem essa questão de quem manda, fala, não, nós não obedecemos assim, nós acatamos a mensagem de Deus através do irmão. Então, de repente, eu fiz alguma coisa, uma prática errada, e o irmão chega para mim e fala, olha, você fez isso, sabe que a Bíblia diz isso, pronto. A gente abaixa a orelhinha, né? Pede perdão a Deus, aos irmãos que for, e segue. Por quê? Porque estamos obedecendo, sujeitando ao que o irmão diz através de Deus, né? É Deus me corrigindo através do irmão. E isso é interessante. Agora, se o irmão fala assim, não, Elias, você deve fazer isso, vende sua casa, vai para Chipre lá e vai viver lá e tal. Como assim, mas o que tem a ver, né? Larga a sua esposa, faz um voto celibatário, vai pregar no seu ano. Onde é que a Bíblia fala para largar minha esposa, né? Então, aí você vai, poxa, né? Não é assim. Mas no mundo religioso não acontece isso. Né? Lembra que numa aula aqui eu mostrei aquele vídeo, né, do pastor que adulterou lá com uma mulher que era casada, né? Ele era casado e a mulher também, né? E ela obedeceu. Ela teve um sonho, ajudou, né? Ela sobrou, tinha filho com o pastor, né? Aí deu certinho, né? Mas olha só, o que tem na Bíblia, né, sobre esse assunto, né? Leu na Bíblia, só que é errado. Exatamente. Ele manipulou a Bíblia a seu favor, né? Vamos dizer assim. Então são coisas para a gente pensar, né? Olha, e tudo é assim, até na igreja hoje, né? Na igreja hoje, nós não temos obediência a nenhuma pessoa que não seja pela palavra de Deus, né? Certo? A Bíblia fala para sujeitar aos guias, aqueles que ensinam, né? É verdade, tem que ser sujeitado, mas se eles estiverem fazendo o quê? Obedecendo a palavra, ensinando a palavra, se estiver fora disso, nós não fazemos isso de forma alguma, certo? Não é assim, né? Não é dessa forma. Tá? E aqui também, muito boa essa fala deles aqui, né? Nós vamos obedecer você em tudo, tão somente seja o Senhor teu Deus contigo. Tá ótimo. E é assim com qualquer irmão, né? Olha, irmão, qualquer um de vocês, eu vou obedecer o que vocês falaram, desde que seja a palavra de Deus. E é verdade, né? A Bíblia não fala que a gente tem que sujeitar uns aos outros, né? Considerar o meu irmão superior a mim. É assim, a igreja é assim também, né? Sempre foi assim. Agora, tendo o quê? A palavra de Deus como base, né? Não as vontades de cada um, né? Pessoal, olha, vocês vão me obedecer? Não, é o seguinte, a partir de hoje, tira tudo que entra na conta de vocês, vem vocês mandam na minha conta. Que boa mensagem essa, né? Não é assim que funciona, certo? Dessa forma. Tudo bem aqui? Vamos voltar para cá? Versículo 18: todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, e tudo quanto lhe ordenará será morto. Então somente ser forte e corajoso. Interessante, né? Ali a forma da conduta deles é um pouquinho diferente da nossa, né? Se cada vez na igreja que alguém não ouvir uma palavra, né, de ensino fosse matar a pessoa, a igreja ia diminuir mais ainda, né? E nós provavelmente nem estaríamos aqui hoje, né? Bem provável que a gente não estaria, né? Naquela época o negócio era mais sério. Mas dessa forma evitaria aquelas arruaças, né? Ou anarquia geral aqui naquele povo, né? Eles precisavam ser bem unidos. Se Deus escolheu Josué estando com Deus, o que acontece? Todo mundo seria conduzido assim, dessa forma. E lembra que Josué tinha que ser forte e corajoso para quê? Para quem? A palavra, a lei de Deus. Então, nesse sentido, é tranquilo. Obedecendo a palavra de Deus, todo mundo escuta aqui tranquilo. Tá? Beleza? Capítulo 1. Vamos para o capítulo 2. A gente vai ver que logo no começo do 2 a gente vai ter da cidade de Sitim, né? E enviou Josué 2 homens secretamente, isso é o que a gente chama dos espias, né? Então aqui Josué já vai mandar 2 homens lá para qual cidade? Jericó. Então, esses homens vão atravessar o rio, vão entrar em Jericó para ver como é que é a situação, analisar. Até hoje se faz isso, né? Vai lá verificar o solo da guerra, né? Ver como é que está ali, né? A situação. E lá eles vão encontrar quem? Raabe, uma prostituta, a Bíblia diz aqui no versículo 2, versículo 1, né? Ela era uma prostituta e a casa dela era encostada na muralha. Então imagina só, a muralha de Josué, inclusive no livrinho do Barbosa que está ouvindo minha aula, está no livro, tem mostrando sobre a muralha, né?
E de acordo com o livro, ele vai dizer que aquela muralha ela era intransponível, quer dizer, não tinha como entrar naquela época. A forma como eles fizeram a muralha, a fortaleza era tão forte que ninguém conseguiria entrar invadindo. Era bem protegida nesse sentido mesmo, né? Inclusive, eles vão dizer que a última parte da muralha, ela inclinava, né? Ela tinha uma inclinação. Então, quer dizer, fazia isso e ficava numa outra muralha assim, quer dizer, eles não tinham como passar, logicamente, sem o poder de Deus, ninguém conseguiria invadir aquela muralha. Foi feito de uma forma tremenda mesmo, né? Segundo alguns estudiosos. E a história de Raabe a gente já sabe um pouco, né? O que ela vai fazer, né? Olha, versículo 9 até o 11, quem pode ler? E disse-lhes, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o favor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saístes do Egito, também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes totalmente. Até onde aí? Até o 11. Quando ouvimos isso, derreteram-se em nossos corações, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Bom, obrigado. E, então, quem pode explicar esse versículo aqui? O que está acontecendo? A fama, né? Os grandes feitos de Deus era conhecido do povo de Jericó, e Raabe entendeu que o Senhor Deus era soberano. Muito bom. Muito bom. Como o Daniel também falou, a fama dos feitos de Deus era de conhecimento de todo o povo. E quando o povo percebeu que a rota deles dava de frente para a cidade, o que aconteceu com eles? Tremeram, ficaram atemorizados, algumas pessoas desmaiados, né, de medo, né? É isso que aconteceu. Então, olha só, né, versículo 11, a gente vai ver Raabe dizendo, no finalzinho dele, né, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Muitas vezes a gente não vai ver um israelita falando isso. Lembra lá no deserto? Né? É melhor voltar para o Egito, né? Não sei o que, reclamando, né? E isso é comum na Bíblia, né? A gente vai ver que Jesus às vezes fala, né? Que não foi vista uma fé como essa em Israel, né? Como uma estrangeira, né? Então, de certa forma é triste isso, né? É bonito por ela, né? Mas triste quando alguém que é do povo de Deus não tem esse reconhecimento sobre o próprio Deus, né? Mas ela tinha, né? E ela não fala o Senhor meu Deus, né? Porque não é Deus dela, na verdade é o Deus da nação. Ainda tinha essa ideia, né? Muito forte. A partir do momento que ela é aceita do povo, depois vai virar o Deus dela também. Mas ali era o Deus de Israel, né? Era o Deus daquele povo de Israel. Você vê um convertido de uma denominação trabalhando mais que você no reino de Deus, né? Isso não deveria acontecer, né? Não por eles, mas por nós. Né? É verdade. Isso aí é. E acontece muito. É verdade. Então, mas é bonita a frase dela aqui, realmente reconhecendo Deus, né? Como o dono de tudo, né? Do céu, da terra, né? Isso é bem interessante. Bem, quem sabe a história depois, né? Aqui eles vão escapar, né? Ela vai contribuir com a fuga deles, né? Não entregando eles. Eles vão fugir, os caras vão perseguir eles, né? Eles vão ficar escondidos em alguns lugares por alguns dias. Versículo 22. Quem pode ler? 22 ao 24. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Naum. Eles contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Muito bom. Aí depois você pode ler com calma, depois ver que eles fugiram, fizeram o percurso escapando para depois poder voltar, né? Atravessar o rio novamente e poder voltar. E qual foi o relatório dos espiões aqui? Um falou que conquistava, né? Um falou que estava conquistado, o outro vai melhor. Foi não, eu não vi isso. Sim.
quê? Porque nós estamos num mundo cristão, né? Teoricamente. Tá? Eles não, porque muitas das vezes a prostituição tem a ver com a religiosidade. Eram deuses de fertilidade. Nos tempos do Novo Testamento, lá no mundo grego, né, tinham sacerdotisas. Então era religioso isso. Para os deuses pagãos, né? Era religioso. Então, não sei se é o caso dela, mas pode ser, a visão é diferente. A visão disso, não lembra lá no Novo Testamento, em Corinto, por exemplo, era incentivado o homossexualismo. Era permitido por lei as mulheres fazerem alguns meses com as prostitutas, sacerdotisas lá. Né? Eu vou fechar essa porta aqui, senão eu estou atrapalhando minha aula aqui. Então, é só para a gente ver os nossos conceitos. Né? Para nós, falou de prostituição, é um crime, né? Apesar que há alguns partidos que se dizem de extrema esquerda não querem deixar isso muito normal, né? Certo? Mas para eles não. Né? Então, na ótica dela, né, na limitação dela, ela teve fé no que ela soube. Então, se ela souber de muito mais, vai superabundar a fé dela, né? Vai crescer a fé dela. Essa é a ideia. Né? Na época era uma profissão comum, né? Era uma profissão. Né? E depende da sociedade, não sei de jeito qual, mas depende da sociedade, até valorizada às vezes, como algo religioso. Entendeu? Então, hoje um homem que vai para um prostíbulo, mesmo na sociedade de forma geral, é visto como um cara sem vergonha, né, tal, mesmo porque não é cristão. Para eles a visão era diferente. Era permitido isso, né? Permitido algumas coisas. Certo? Então, só para a gente entender como o nível do mundo, né, nesse ponto. Eu acho um pouco bem nesse ponto, porque o que é a palavra prostituta? Ele passar isso batido, né? O que destaca? É um destaque aqui para eles, né? E eu entendo que é um contraste. Né? Uma prostituta de um povo que não era de Deus está fazendo o quê? Prostituindo. Não, mas está fazendo o quê aqui? Reconhecendo o poder de Deus. Então, eu acho que é esse contraste que é colocado. Como eu falei, e muitas vezes o próprio povo de Deus não vai ser visto neles uma tendência assim. A gente vai ver logo daqui a pouco, né? Nesse caso foi a única que foi salva, né? Não foi a única que foi salva. E vai mostrar mais ou menos também, vai mostrar um pouco mais, a tendência, a abrangência do poder de Deus, né? Por mais que tinha o povo dele, ainda a gente vai ver indícios de uma universalidade de Deus. Aqui, lá no livro de Jonas também. Então, essas questões, né? Que Deus vai zelar por isso. Depois já Daniel, depois o Chico. Sião e Og foi antes ou depois dos 40 anos? Ele está na parte dos espias aqui falando sobre isso, né? Mas foi antes ou 40 anos? Antes ou depois dos 40 anos de exílio? O que ele está citando aqui, né? Sobre isso. Sião e Og. Então, vamos achar aqui. Porque se foi antes, é mais um testemunho ainda da fé dela, porque 40 anos depois de 40 anos vai ficar sabendo de tudo isso. Mas eu não sei se foi antes ou depois. A referência aqui é de Números 21, né? É algo anterior a isso. Né? Entendeu? Então, 40 anos depois ela ainda... É verdade. Então, só para Se pensar. ela fosse até nova, porque. uma prostituta de são 60 anos, então. Pra ela entrar na Deve estar uma coroa enxuta para o jeito, né? Tem um tempo bem grande e ela. É verdade. Então, mas essa é a relevância aqui, né? A relevância é justamente essa, né? De uma pessoa que soube da história e acreditava, mas não só ela, né? Ela teve, e eu vou deixar o Chico falar, mas ela teve um pouco a mais, né? Porque você pode falar que acredita em Deus, mas quantos decidem seguir Jesus de verdade, no nosso caso, né? Então, ela aqui, o povo todo está dizendo o quê? Ela diz o quê? O povo todo está com medo, né? Então, ela está com medo porque acredita que algo aconteceu, né? Ninguém tem medo. Ó. Eu tenho uma barreira intransponível, uma muralha imensa, forte, que ninguém conseguiu invadir. E eu vou ter medo do quê? Então, está todo mundo com medo. Por quê? Porque acreditavam que Deus existia, que Deus era poderoso. Agora, quem foi a única que protegeu, que fez, que foi salva depois, né? Ela, porque ela foi além, né? Ela tem que falar de fé. A fé, ela é seguida de uma ação. Seguida de uma ação. Então, os outros acreditaram no poder de Deus, mas não tiveram nenhuma ação em prol disso. Podia o povo todinho lá com a bandeirinha branca, né? Pode vir, toma o que for, né?
aí o rumo seria outro, né? É interessante, né? O Chico pode vamos dar a conversão dela, né? Mas eu sei que tem uma coisa mais outra, mas conversando com Paulo. Conversando com Paulo, ela que não acreditava, ele foi assim, a conversão dele foi igual a ela. Ela também sabia das coisas, mas até chegar o momento certo. Verdade. Verdade. Vai, Bosa? Aqui o autor fala que todas as pessoas de Jericó tinham a mesma inclinação, só que ela se destacou por isso. Aqui ele fala que ela optou por confiar nele e resistindo-lhe a fé e não simplesmente conhecer a vontade de Deus. Fé é responder à verdade que conhecemos. Então ela tinha conhecimento a mais que isso. E ela teve essa Isso, ela teve uma atitude. Porque pensa só, se ela é pega lá, o que acontece, né? Então, é uma traidora, né? Traidora nunca foi bem visto, só aqui no Brasil que a gente aceita bem, né? O cara rouba a gente, a gente vota nele de novo na próxima eleição. Mas, tirando isso, né? Sempre foi mal, né? Tratado, né? Ou morto, né? Normalmente, né? Só pra gente pensar aqui, tá? Vamos lá, vamos passar adiante aqui. A gente vai ter que dar uns pulos estratégicos, né? A gente vai que nem canguru agora para terminar o livro, né? Obviamente. É porque vocês não querem vir à noite aqui, né? E se alguém cai de sono e morre, não tem um apóstolo para ressuscitar aqui, né? Então, melhor dormir em casa, né? Porque não tem perigo. Vamos lá. Capítulo 3. Capítulo 3 está falando sobre a passagem no Jordão. Então, lembra que Moisés ele conduz o povo e o povo faz o quê, né? Vai encontrar um mar na frente deles, né? O que Moisés faz com o poder de Deus? Abre o mar vermelho. E Josué agora vai encontrar um rio. O que Josué vai fazer com o poder de Deus? De uma forma semelhante, né? A gente vai ter mais um milagre agora com a abertura do Rio Jordão, certo? Mas é interessante que, ó, eu vou ler rapidinho aqui alguns versículos. Capítulo 3, versículo 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando vides a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levem, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Então, deixou a ordem para eles lá, né? Ó, está todo mundo aqui, estamos aqui na margem do rio, no acampamento, certo? Quando chegar a arca da aliança para passar para os sacerdotes, vocês vão também. Então, fique esperto, né? Fica pronto para passar. Versículo 4. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. A NVI dá uma notificação? Então tem que ter uma distância para a arca da aliança. Eles não poderiam ficar. Com um côvado de 45 centímetros. Ótimo. Então, isso dá quanto? 900 metros. Sempre aproximado nessas transcrições aqui. É do cotovelo a ponta do dedo. A medida do côvado. Continuando a leitura. Não vos cheguei a ela para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passasse antes. Versículo 5. Disse Josué ao povo. Qual a palavrinha aqui depois disso? Santificado. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Esse é um dos versículos muito usados pelos denominacionais, né? Quer ver maravilha, né? Então eles usam bastante esse versículo. Mas é interessante, né? Então, Deus estava conduzindo o povo para uma maravilha mesmo. Eles iam atravessar o rio. A gente vai ver depois aqui que é uma época de cheia do rio. Então quer dizer, não dá para passar. O rio está bravo, né? Está cheio. Então se Deus não agir, vai ter que esperar o rio secar, né? E vai demorar alguns meses, né? Para isso acontecer. Então, quer dizer, mas se prepara. Agora, como é que é o preparo deles? Santificando. Então, olha, lembra, novamente, as coisas de Deus não podem ser de qualquer jeito. De qualquer jeito, né? Vocês lembram que no capítulo 10 de Hebreus,
vai ter lá depois embaixo dizendo sobre não deixar de reunir, ou costume de algum, tal. Mas antes disso, do versículo 1 em diante, ele vai usar uma linguagem do Velho Testamento, mas para falar da aproximação a Deus. Então ele vai dizer que nós, da era cristã, devemos ter a ousadia de se aproximar a Deus, chegar ao santo dos santos, só que depois ele vai dizer que não é de qualquer jeito, tem que ter um coração purificado, corrigido. Então é assim, né? Desde aquela época de agora, né, o contato com Deus, a vida com Deus, não é uma vida de qualquer jeito. Tem que ser uma vida santificada. Então eles vão ter um processo aqui de purificação para que eles pudessem receber as bênçãos que Deus daria. No nosso caso, como é que funciona o processo de purificação do cristão? Ótimo, e quando isso acontece? Então, a partir de quando somos batizados, em toda a nossa vida cristã, é um processo de purificação. O livro de Hebreus vai chamar isso de justificação. Né? Então, nós somos purificados pelo sangue de Cristo, e isso é algo constante. Né? Não é o caso deles, né? Que aí tem um outro processo, tem que ter o dia da expiação, tem um monte de coisa lá. Mas nós somos purificados, né? Então nós não chegamos a Deus por méritos nossos, né? Obviamente. Mas o sangue de Jesus é quem nos purifica de todo o pecado. Então nós também, nossa vida cristã, só é possível esse contato com Deus. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica do pecado, né? Isso é importante a gente saber. Tá, mas vamos continuar a história deles aqui. Vamos ver um pouquinho mais. No Antigo Testamento, parece que a purificação vem antes da santificação. Né? Primeiro você se purifica para você se santificar. No Novo Testamento é você ser santificado e aí você é purificado. Tem. Pode ser. Né? Eu não, dessa forma que você falou, eu não vi muita diferença. Né? Talvez eu não entendi muito o que você está falando, mas é porque é meio que junto, né? Então, o que é purificação? Né? Purificação, para eles lá, é um processo de limpeza, né? Certo? E às vezes o processo de limpeza já está no processo de santificação. Então, sou circuncidado, sou separado para Deus, certo? E na minha vida havia rituais de purificação ao longo desse processo. Então, no cristianismo também às vezes tem essas questões, né? Só que ele unifica. Então, eu não vejo, pode ser algum sentido, outros não. Mas vamos lá. Versículo 7, quem pode ler? E o Senhor disse a Josué. Pronto, vamos segurar aqui. Como é que ele disse para Josué aqui? Como é que o Senhor disse? Hoje começarei a exaltá-lo à vista. Não, que é como é, né? Desculpa. Qual foi a forma que Jesus falou para Josué aqui? Responde para mim. Você chutou, hein? Bom chute. E aí? Qual seria a resposta certa? Fala, talvez. Aí foi talvez, não é a resposta certa. É uma resposta possível, né? Como? Ele falou, como? Não diz, olha aqui a resposta ótima, eu não sei, né? A resposta boa é essa, né? Não sei, ele disse que falou. Agora, como foi isso? Eu não sei. Não sei. A gente não estava lá e eles não contam aqui, né? A gente não sabe, né? Lembra que a gente viu aquele contato tipo a sarça, né? Aquele redemoinho lá, aquela questão com Moisés. A gente viu que ele falava através de Urim. Agora, como é que Deus falou para Josué aqui? Não sei, pode ser diretamente, pode ser de uma outra forma, a gente não fala. Não explica, mas vai mostrar para a gente que Deus tinha contato com Josué de alguma forma e não era tão face a face como com Moisés. Quem vai dizer que como com Moisés não tem mais. Né? Mas será que não foi de uma forma mais íntima? Porque ele vai falar assim, como fui com Moisés, né? Então, pode ser, só que lembra que o texto lá diz que não houve mais em Israel alguém que Deus falasse face a face. Então, igualzinho não. Talvez não tão próximo assim, ou não tantas vezes, né? Como Moisés foi no monte. Isso, passava dias lá, tempo lá. Então, igual não foi, mas teve um contato sim, né? Josué teve contato com Deus mais de uma vez, e aqui está mostrando novamente, né? Então, o que Josué disse? O que Deus falou para Josué? Então, Deus agora vai fazer feitos, né? E isso vai demonstrar o quê, né? Não só o poder de Deus, mas que Deus estava com quem? Com
com Josué, assim como esteve com Moisés. Né? Isso que vai acontecer aqui. Tá? Versículo 8. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouve as palavras do Senhor, vosso Deus. Pronto, interessante que no versículo 10, Josué vai dizer para eles o nome de alguns povos. Né? Pode ver do meio para o final do versículo 10, que teria diante deles os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Está dizendo aqui, né, alguns povos, e vai ter mais. Né? Alguns vão dizer que talvez tivessem 17 povos ali. Né? Vários povos. Né? Eu acho que os amorreus e os cananeus acabam sendo os principais povos que têm várias cidades deles. Alguns é mais uma, né, cidade. Né? Então, Jebus, Jebuseus. Né? Então, uma cidade com aquele povo. Agora, esses povos tipo amorreus e cananeus, parece que eles são várias cidades com esse povo. Então, um povo maior, né, aqui dentro desse povo. Mas, o que está dizendo? Vai ter uma guerra de cachorro quente. Tem muitos povos aí para enfrentar que estão nessa terra aqui. Tá? Vamos continuar, versículo 11. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passe o Jordão diante de vós. Vamos continuar. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Tá, muito bom. Pula para o 15. E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da seca, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se em um montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Tem muita gente que está dizendo assim: o Rio Jordão ele tem pontos secos, né? Que na Bíblia vai chamar de valos, né? Que dá para passar a pé. Mas ali não teve nenhum feito, né? Ali foi. Não, está deixando bem claro que é uma época de transbordar, né? A época da colheita, né? Da ceifa, da ceia, fala, né? Que é uma época que o rio está cheio. Né? Então ali, o que acontece? Quando entra com a arca, vai abrir e todo mundo, a arca fica no meio ali com os sacerdotes e o povo vai passar tudinho. Depois a arca completa a passagem dela e o povo passou a seco, sem se molhar. Então aqui é o que? Um milagre de Deus fazendo isso. Certo? Então Deus, de uma forma miraculosa, assim como esteve com Moisés, agora faz com Josué a mesma coisa. Né? Algo miraculoso de Deus aqui. Certo? Tudo bem? Então, o capítulo 4 vai falar sobre o memorial. Né? Então, para lembrar desse feito, né, para lembrar desse milagre de Deus, eles colocam o memorial. Parece que são dois tipos de memorial, né? De pedras, uma no meio do rio e uma eles levam com eles a um outro local. O que são esses memoriais? Então, normalmente é feito por judeus algumas festividades ou algum elevado de pedras, alguma coisa que façam eles visualmente, né, ou praticando, né, uma festa, lembrar do poder de Deus. Então, quando eu falo da festa da Páscoa, por exemplo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né, está lembrando do quê? Passar por cima do Egito. Passagem do anjo lá do Egito e eles poupou, no caso, os primogênitos dos judeus. Né? Então, está lembrando disso. Né? Quando eles tinham a festa das tendas lá, está lembrando do quê? O tempo lá no deserto do Egito, que Deus tirou eles do Egito, levou lá, depois deu a terra prometida. Então, cada coisa que eles faziam
é para lembrar desses feitos. Aqui essas pedras também, toda vez que passasse, ia lembrar do quê? As águas do Jordão. A água do Jordão. Então, de geração em geração, eu podia pegar o filho e mostrar para essas pedras aqui, ó, é porque o Senhor Deus abriu, né, o Rio Jordão para que a gente passasse e tomasse posse da terra, como ele tinha prometido. Então, é uma lembrança, né? Isso às vezes foge um pouquinho do que a gente está acostumado nos dias de hoje, né? Mas uma forma da gente lembrar disso é a ceia, né? Que é um memorial também, uma forma da gente lembrar do maior milagre de Deus, né? As pessoas hoje nas denominações buscam milagres ainda, né? Mas o maior milagre é a limpeza dos nossos pecados, né? Não tem nada maior do que isso. Pode curar a vida de uma pessoa, mas se ela não tiver Deus, é o inferno. Não muda muita coisa, né? Só dá mais anos para ela, né? De continuar fazendo coisa errada. Mas a purificação dos pecados não, né? Nos dá eternidade, né? Uma nova forma de viver. Então, esse é o maior milagre de Deus. E a ceia vai lembrar desse momento. É um memorial, assim como eles tinham memoriais. Nós temos o memorial, o principal de todos, né? Que é realmente a salvação através de Jesus Cristo, a morte de Jesus. Tá? Versículo 7, quem pode ler do capítulo 4? Então lhes direi que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Se você ler o versículo 6, vai dizer, né? Vai dizer para os filhos, no futuro, isso. Então sempre vai poder dizer, né? Olhou a pedra, você pode explicar o que aconteceu, né? Qual é o fato que aconteceu ali. No capítulo 4, versículos 6 e 7, aqui, como esse memorial. Versículo 11: Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes da vista de todo o povo. Passaram os filhos de Rúben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito, como eu falei antes, né? Essas tribos já tinham pegado a terra deles do outro lado, mas eles foram juntos. Eles tinham que ser linha de frente agora. Vão ser linha de frente, vão batalhar, como tinha sido combinado antes. Versículo 13: Os 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, as campinas de Jericó. Agora estão se preparando, passaram pelo rio para poder guerrear. Estão armados agora, né? Vai ter guerra, vai começar a invasão, né? Vai começar a invasão. Então aqui no preparo, né? Vai começar a invasão agora. Então, primeira coisa nesse preparo, a gente vê o quê? Um preparo com Josué, chamado de Josué, tudo isso. Depois, vamos espiar a terra, Deus vai fazer um milagre, vai abrir o rio, memorial, e agora a gente está em detalhe, tem mais um capítulo ainda para a gente, de preparo antes de começar a invasão. E é um capítulo bem interessante para nós, né? Capítulo 4, versículo 21, quem pode ler? Disse aos filhos de Israel: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: O que significam essas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar a água do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez o mar vermelho, ao qual secou perante vós, até que passamos. Pode segurar um pouquinho, obrigado, Marcos. Interessante. Então, ó, de novo, está lembrando o quê? O memorial. Memorial é para isso, memorial é para isso. Então, agora o versículo 24. Quem pode ler? Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Muito bom. Então, olha o objetivo dos feitos de Deus, do memorial de Deus aqui, no capítulo 4, versículo 24. Qual é o objetivo? Explica aqui, ou fala aqui das palavras do versículo 24. Então, tem um memorial, e o memorial eu vou explicar de geração em geração o poder de Deus quando o povo passou a seco do Jordão, certo? Qual é o fim, qual é o objetivo disso? Temor. Ele é poderoso para... Todos os povos da terra. Ótimo, muito bom. Para saber. Primeiro ponto, para que todos os povos da terra conheçam a quem? Não era exclusivo só para Israel, não.
Era algo adiante. A gente viu que os feitos de Deus com o Mar Vermelho, Jericó já sabia. Não é verdade? Jericó já sabia. Aqui esse é o objetivo. Segunda coisa que ele fala aqui: temais. Aí como o Daniel falou, né? E a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Né? E a gente vai ver isso, que o poder de Deus desde o início, né, ele tem se mostrado para a humanidade de uma forma que só os feitos de Deus seriam suficientes para que as pessoas temessem a Deus. Certo? Então isso é fato, né? A gente vai ver, por exemplo, em Romanos, de novo, né, no capítulo 1, vai dizer que os gentios são indesculpáveis, por quê? Porque a natureza seria suficiente para que todos pudessem ver e reconhecer que há um Deus. Né? Então, aqui está dizendo que olha, os feitos de Deus na história deveriam ser suficientes para que toda a nação, o objetivo é esse, né? Que as nações possam estar temendo, louvando, né? Obedecendo, conhecendo a Deus, né? Sem aptidão, estaria com elas lá, né? Poderia ter alguma deficiência, alguma coisa assim, né? Apesar que a gente vai ver outros problemas com a deficiência também para o povo judeu, né? Mas é verdade, então os primeiros lá. E aí, né? Ele não tinha aposentado, tinha morrido aposentado. A visão do Daniel foi pior que a minha, né? Ele aposentados todos, né? Mas é verdade, é verdade. Mas é isso que está acontecendo aqui. Tem que haver sempre uma confiança em Deus, né? Essa é como se fosse a contrapartida, né? É a fé, né? A confiança que Deus está agindo, né? O nosso problema, muitas vezes, é que a gente quer dar o nosso jeito na coisa, né? É isso que é o problema. Cadê a fé, né? Deus está demorando tanto para responder, né? Acho que é para fazer isso aqui, deixa eu dar o meu jeito, né? Josué não ganhou, tinha que estar com a mira em dia, porque senão... Isso, né? É interessante, porque igual, a gente vai ver, falou lá no texto que Moisés já tinha na faixa dos 120, né, anos, mas fisicamente preservado por ele, né? Estava apto, né? E aí ele fala, agora não tem condições de ir, vir, né? Não morrer, né? Até então ele estava apto, né? Josué aqui, mesmo sendo mais velho, ele vai direcionar o povo, né? Só para a gente lembrar disso de novo, né? A idade, né? Vamos falar da idade, né, Barbosa? Vamos falar da idade, né? Sempre foi valorizada a idade, né? Por quê? Porque a idade, teoricamente, né, vai dar mais experiência para credibilidade, experiência para as condições do dia a dia, né? Na nossa sociedade hoje não é muito valorizado mais isso, né? Acaba, né, de uma outra forma. E são duas coisas, né? Primeiro, que o jovem acha que sabe tudo, né? Não precisa dos mais velhos, né? Um erro isso. Segundo, porque muitos dos mais velhos também se consideram respeito, né? A gente vê hoje muitas pessoas já com uma idade assim, vivendo uma vida adolescente, né? Então, são coisas da questão, né? Mas é assim, até na igreja, né? Por isso que fala de presbíteros, né? São os velhinhos da igreja, os mais velhos, anciãos, né? Esses deveriam ser o quê? Deveriam ser aqueles que estão de forma que têm uma vida exemplar para poder conduzir os mais novos, assim como aqui, né? Quem é que está conduzindo, né? O Josué era o mais velho, junto com o Caleb, era os mais velhos, né? Então são coisas para a gente pensar, né? A nossa vida de temência a Deus, ela realmente vai preparando, né? Vai nos preparando a cada dia para assumir funções importantes, né? Certo? Então se a gente voltar a ser adolescente, né? Quer dizer, perde o mais importante do que Deus está dando para você na idade, né? De poder direcionar, né? Ou se você mesmo velho não é exemplo para ninguém, né? Aí complica, né? Como é que você vai conduzir o povo, né? Exemplarmente? Então são coisas importantes para nós, né? Saber disso, né? Lembrar dessas questões aqui, tá? Então, aqui no capítulo 5 há esse processo de circuncisão, né? Versículo 9, quem pode ler? Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o próprio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Quem pode explicar esse versículo? Vocês podem dizer, é o Fabinho que leu e ele te explica. Ninguém mais lê, né? Concordo. Chegou a humilhação no Egito. Muito bom, né? A palavrinha aqui tem a ideia com a humilhação, né? Então, parece que por algum momento aqui tem um novo começo, né? É uma reafirmação, é como se tivesse
livrando eles do que aconteceu no Egito, de escravidão. Né? A partir de agora, o que vai acontecer? Eles vão tomar posse da terra dada por Deus. Não são mais escravos de ninguém e nem peregrinos do deserto. Agora eles vão receber a terra que Deus está dando para eles. Então está tirando deles a humilhação. Tá? Mais uma coisa antes de entrar na briga, né? Antes de entrar brigando na terra. O que vai acontecer do versículo 10 ao 12? Vão celebrar a Páscoa. Eu não sei vocês, né? Mas na ansiedade humana a gente fica doidinho, né? A gente tem que circuncidar, esperar um tempo, né? Para recuperar. Agora eu estou doido para brigar e tem a Páscoa ainda, né? Tem que dedicar a Deus, né? Mas é assim, né? A gente às vezes quer ser muito rápido nas coisas, mas tem que ter um preparo, né? O livrinho lá da Se Guia Fácil da Bíblia, ele vai falar isso, né? Como se Deus moldando, né? Josué, e ele vai fazer a ligação com liderança, né? Então é como se muita gente quer ser líder de algo, mas não tem preparo para isso. Então olha o preparo de Deus na vida de Josué, quantos anos de preparo, ele ainda sempre antes tem coisa, né? Tem coisa, faz isso, faz aquilo, celebra a Páscoa, que também é algo da lei, né? Eles tinham que fazer. É uma das festas obrigatórias deles por lei. Então, antes de começar, teve o milagre de Deus. Antes de ganhar a primeira guerra, ainda iam separar um tempo para lembrar do quê? Lá do Egito, da passagem, da libertação de Deus, né? Aqui, então no versículo 10 ao 12, tem isso, né? Que é provavelmente alguns vão dizer que é a segunda Páscoa, né? Dessas pessoas, né? Alguns vão falar que lá em Números 9 teria a primeira Páscoa e aqui seria a segunda Páscoa desse povo está comemorando depois que saiu do Egito, né? Depois da segunda vez, né? Que eles estão fazendo. Tá? Então, aqui a gente tem, né, essa Páscoa aqui. Uma outra coisa importante a gente sempre lembrar é que festa para nós é ligado com bagunça, né? Certo ou não? Então, tipo, ou pelo menos uma comemoração para mim, né? Algo que vai me fazer bem, eu vou comer bastante, ou alguns vão beber bastante, né? Então é mais ou menos isso, né? Vai dançar bastante, é ligado com alguma coisa assim. Quando fala em festa do judeu, está falando de quê? Orar bastante. Exatamente, dia religioso, dedicado a Deus, né? Exatamente, é um dia que não é para você. Quer dizer, é mais para lembrar de Deus, para louvar a Deus, para orar a Deus, para ler textos bíblicos, né? Essa é a festa dos judeus, né? Diferente do nosso conceito, tá? Só para a gente lembrar disso, o dia religioso. Talvez, né, o sábado uma festa dos judeus, né? A gente, nem o domingo não acaba sendo uma festa, mas a gente vai trabalhar ainda, né? Aqui seria uma festa, né? Essa semana do Evangelho. Noites de festas, né? Dedicação, não a minha vontade que ela está dormindo, né? Alguns não estão nem conseguindo segurar, né? Mas não era isso, né? Não é para mim, né? Eu não estou aqui para mim, né? Eu estou aqui para dedicar a Deus. Consequentemente vai ser bom para mim. É verdade, né? Mas é mais ou menos assim a festividade judaica, né? Para a gente entender, tá? Do versículo 13 ao versículo 15, né? O que na sua Bíblia tem escrito lá de título? Do 13 ao 15 do capítulo 5? Aqui já estamos considerando já o capítulo 6 aqui, já, né? É verdade. Interessante, né? Esse Deus aparece em Josué, tem o nome de Deus aqui, né? Quem leu o versículo 14? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou. E disse: que diz meu Senhor ao seu servo? Continua. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Aí tem um grande debate aí, né, dentro do meio religioso, né? Quem será que esse príncipe, né, do exército, né? Às vezes a gente vai ver na Bíblia, né, que quando um servo de Deus dá de frente para um anjo, o que acontece? E ele se ajoelha, que o anjo fala? Manda levantar. Entendeu? Então, normalmente a tendência do homem quando vê um anjo é cair nos pés. E o anjo fala: eu sou um servo como você, levanta, né? Nesse caso aqui, houve uma adoração
né? E ainda vai falar algo que vai lembrar alguém, né? Quem diz para a terra é santa, tira a sandália, né? Deus a lançar. Então há muito mistério aqui, inclusive atualizado vai colocar Deus aparece em Josué. Tem uma visão hoje, né, dentro da teologia sistemática, né, que é um livro, né, que o pessoal chama de cristocentrismo. Tem a ver com o Cristo ser o centro de tudo. E eles vão dizer o que nessa visão? Até mesmo, às vezes, naquelas novelas da Record, né, quem gosta de seriado, tem aquele seriado The Bible, né, vai usar essa visão cristocêntrica. Né? Eles vão colocar como se essas manifestações de Deus do Velho Testamento como se fosse Jesus. Como se Jesus estivesse ali agindo, né, naquela época. Eu não sei. Né? Realmente alguns vão indagar isso. Né? O anjo não permitiria adoração. Né? Quem é de adoração é Deus, é Jesus. O anjo do Senhor, vai dizer. Isso. Então, pode ser uma forma de falar da manifestação de Deus. Né? Independente do que foi aqui, tem alguém representando Deus, ou o próprio Deus, ou uma forma ali que Deus usou, ou até de Jesus aqui na história, né, que vai falar com Josué. Né? Vai ter isso, né? E Josué fez assim, e a partir daí agora acabou o preparo. Quer dizer, acabou não, porque você está sendo preparado, né? Mas inicial acabou, agora vai começar a guerra, começa a invasão, a parte da batalha mesmo. Dentro disso. Vai ter. Da mesma forma que estão guerreando contra o sono, né? Mas vão começar a guerrear ali. Então, esse é um momento aqui importante, né? Para nós entendermos. Né? Quanto preparo. Né? Quanto preparo. Né? E vai pensar assim, né? As coisas de Deus tem que ter assim, né? Tem que ter um preparo. Né? Você falou do príncipe aqui, do exército, você falou que poderia ser uma manifestação de Deus? Isso. Né? Por que tem esse pensamento? Até mesmo algumas Bíblias colocam o título assim, né? Deus aparece, né? Por causa desse ponto da terra ser santa, como Deus fez antes, de adorar, né? Normalmente o anjo não permite adoração, né? Então, mas é um mistério, né? Pode ser uma forma de Deus aparecer, pode ser um anjo, tem várias opções aqui, né? Mas de alguma forma há a mensagem de Deus para Josué, de uma forma bem útil, tá? Mas uma forma de interpretar é ser o próprio Deus aqui, dessa forma. Lembra que Jacó luta com Deus, mas uma hora parece que é Deus, uma hora parece que é um anjo, é um homem. Então é uma coisa meio estranha, né? Que a gente vai chamar de teofania, né? Que é as formas de Deus que vão aparecer. Então Deus ele aparece de várias formas. Né? Então aqui poderia ser uma teofania aqui também. Uma forma de Deus aparecer, como Abraão também. Como também com Abraão. Então, e a gente vai ver lá na história de Jacó, né? O que ele está dizendo, né? Mas ele lutou com Deus, né? Então, então são aquelas formas de Deus, né? Isso. Na Bíblia do estudo fala que faz menção a Êxodo 23:20. E fala que Deus promete a posse da terra. Aí ele fala: eis que envia um anjo adiante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Esse anjo está com letra maiúscula, tem uma coisa a ver com espírito, Eu não acho nem que tem relação. Eu acho que essa relação da Bíblia de estudo é meio forçada, né? Mas é interessante a questão da palavra de anjo ser maiúsculo. O que acontece? Outra coisa, né? Pensando naquilo que eu estava falando com o Jean na hora, né? São palavras que ganham conceitos, né? Então, a palavra anjo, por exemplo, no Novo Testamento, ela significa mensageiro. Então, quando se coloca maiúsculo, é porque está interpretando que é aquele mensageiro de Deus, né? Que veio do céu para dar uma mensagem. Mas a palavra anjo vem de João Batista, né? João Batista, Anildos. E ele não tinha asinha, né? Mas ele era um mensageiro. Então aí traduz mensageiro. Ou seria anjo minúsculo. Não seria anjo maiúsculo. Então aqui é a mesma coisa. Quando coloca anjo maiúsculo, é porque está identificando ser o ser celestial. Entendeu? O mensageiro de Deus, mas da divindade, né? Entendeu? Então por isso que tem um maiúsculo ali. Mas eu não acho que é esse anjo aqui que está falando não. Mas é uma interpretação. Quando ele falou essas palavras que ele foi falado para Moisés, Josué identificou imediatamente que era Deus. Então, mas é uma possibilidade.
possibilidade, né? A gente não pode descartar que aqui pode ser um anjo mesmo, né? Um mensageiro de Deus que só estranha um anjo aceitar a oração, né? É isso que é esquisito, né? Normalmente não é isso que acontece nas histórias bíblicas. Mas, né? Fica aí nossa dúvida, né? Um mistério para nós. Fala. No final do 14, aqui na minha Bíblia, é NVI, né? Está falando aqui que Josué perguntou, né? Que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Na minha está minúsculo, Senhor, na sua tradução está. Também. É. Então, aí uma outra coisa, né? Também tem a ver com a interpretação do tradutor. Né? Quem está traduzindo vai identificar. Por quê? Porque a palavra Senhor, né? O Elohim, né? A gente, né? Ele nem sempre está falando de Deus. Então, aqui o tradutor está vendo o quê? Tem um emissário que eu não sei quem é. Então eu vou deixar minúsculo, porque está falando do emissário. Está falando do Senhor aqui, o emissário. Eu sou servo desse emissário aqui. Então, se for Deus mesmo, eu colocaria como? Maiúsculo. Mas na Bíblia, nem sempre. Nem sempre, mesmo quando fala de Jesus, assim, quando coloca, vamos supor, Jesus foi ao mar, ele caminhou, nem sempre esse ele é maiúsculo, mesmo falando de Jesus, ou de Deus. Né? Que na verdade isso foi uma coisa criada no português que nem sempre existe isso na verdade, né? Isso é algo que a gente criou para identificar para nós, né? Quem é. Então é uma questão de tradutor. A palavrinha ela pode ser para Deus, pode ser para um servo, pode ser para um anjo, pode ser para uma pessoa, né? Ele é meu Senhor, né? Lembra que no Novo Testamento, por exemplo, o termo Senhor era usado por César, né? Quírios César, né? Ele é o meu Senhor. Aí a Bíblia vai dizer o quê? Não, é Jesus que é Quírios, né? Não é o César, né? Jesus é meu Senhor. Então é uma palavra comum, dado o sentido verdadeiro dela. Quem o Senhor mesmo é Jesus. Aqui é a mesma coisa, é uma interpretação. Entendeu? Então o autor poderia colocar maiúsculo, se ele interpretasse que é Deus mesmo. Mas no texto, para nós, não fala o nome de Deus. Então ele vai colocar minúsculo. Mais ou menos? É meio confuso isso, né? Verdade. Então, mas Deus ele se mostra de várias formas. Como eu falei lá de Jacó, por exemplo, ele não vai falar Deus, né? Então vai ficar uma dualidade de opiniões aqui. Aí você, na sua casa, com calma, você vai decidir aqui, né? Mas no final não muda, né? Se é o próprio Deus, se é Jesus que é esse príncipe aqui, que também é Deus no final das contas, ou se é um anjo mandado por Deus, no final das contas a mensagem de Deus foi passada, foi dada aqui para eles. Então aquela questão, né? Independente do fator aqui, o resultado vai ser igual. Vai ser igual. Então para a gente não vai mudar. Só que a gente é curioso, né? A gente gostaria de saber, né? O que foi aqui? Mas nem tudo na Bíblia a gente vai ter a certeza, mas a mensagem vai ser dada, né? Que é o mais importante aqui para nós. Muito bom. Então, no capítulo 6 até o capítulo 12, a gente vai ter aquelas guerras, né? Então, começa com Jericó, e tem a destruição de Jericó, a gente sabe, né? E tem bastante coisa difícil, às vezes, de entender, né? Então, Jericó foi invadida sem desmorona a cidade, sem precisar bater no muro, né? O poder de Deus faz. Então, Deus fala, faz isso, isso, isso. E parece ser uma besteira, né? Ficar rodando, né? Gritar, sei lá o que, fazer aquelas coisinhas. Mas Deus fala, faz isso que dá certo. E deu. Depois que a muralha cai, né, ó, 16 fala, na 7ª vez você vai tocar as trombetas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade, porém a cidade será condenada. No final do 17, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu o mensageiro que enviamos. No final do versículo 20, né? Gritou, pois, o povo, você vai tocar as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado o grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram, no versículo 21, tudo quanto na cidade havia destruído, totalmente a fio da espada, tanto homens quanto mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Isso que acontece aqui, a gente vai voltar a falar sobre esse 21. Do 22 em diante fala sobre Raabe, né? Olha o versículo 23. Então entraram os jovens, os espias, tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto tinha,
tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Então a casa dela foi salva, não foi poupada aqui. Versículo 24: porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram, não somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro, deram para o tesouro da casa do Senhor. Né? Então, quer dizer, olha, ainda nem tem casa do Senhor no templo físico aqui, né? Mas tem o quê? As utilidades do tabernáculo, a arca da aliança, né? O serviço para isso. Então, só foi permitido pegar os despojos, né, o resto da guerra, para ser usado em prol da casa de Deus, não para si. Né? Ah, Josué, eu quero essa argola aí de ouro, bota aqui no braço, né? Não, isso não. Que é comum nos guerreiros, né? Os guerreiros tomam posse e o rei recebe, né? Uma decoração. Aqui não, o que foi usado para a casa do Senhor, só por causa disso. Tá? Quem pode ler o versículo 26? Naquela ocasião, Josué pronunciou. Então, o pecado ia ser castigado diversas vezes. Então, esse povo aqui de Jericó não era um povo bonzinho, gente. Não era um povo tadinho deles, não. O que aconteceu aqui com Jericó e com esses povos tem a ver com o quê? Com desobediência. Estão sendo castigados ali. Assim como adiante na história. Lembra? A Síria vai castigar o povo do norte de Israel. A Babilônia vai castigar o povo do sul. A Babilônia vai castigar a Síria. A Pérsia vai castigar a Babilônia. Então, o pecado, a medida do pecado, quando chega no limite da ira de Deus, há punição. Agora, no Novo Testamento, também é assim. Só que vai ter o dia da punição. Um dia certo, que aí vai ser de uma vez. Né? Uma vez. Então, eu entendo o que acontece aqui nesses capítulos de guerra, que há a punição do pecado desses povos. Esses povos são punidos pelos seus pecados, né? Por isso que vão ser destruídos, há um castigo geral. E aí o que Daniel falou, que alguns responderam, entra nisso, né? A maldade vai ser extinta. Né? E você vai ver na história que quando o povo não faz isso, desobedece a Deus, o que vai acontecer no futuro? Essa maldade que era para ser extinta vai influenciar o povo a ser pecador. Certo? Então, contra o mal, tem que ter uma radicalidade, é verdade, né? Igual nós, né? Arranca o braço, né? Lembra Jesus dizendo isso? Não precisa ser literal, né? Mas tira a maldade por todo. Né? Se você ficar empurrando com a barriga a maldade, né? Não vai adiantar. Na barriga a sua vai crescer, né? E o mal vai incorporar em você. Né? Tá certo? Então, não é assim, tá? Então, é uma forma de a gente ver. Como você vai explicar para alguém, é difícil, né? É difícil, porque a ótica deles é uma ótica disso. Já é um preconceito de que Deus é mau, né? Não é esse o ponto, né? Aqui é um momento que um momento da ira. A Bíblia diz que Deus ele é paciente, ele é longânimo. Então, quando chega para Deus castigar, é porque já não havia também. Chegou no limite, né? E olha, para você conseguir deixar. Lembra, pensa só. Você conhece alguma pessoa que é paciente? Bem paciente, né? Ver essa pessoa brava é porque chegaram no limite da pessoa. Imagine Deus, né? Que é o Deus da paciência. Já não havia também essa noção do rei do povo. Então, quando chegou no limite, então, o que a gente aprende aqui? Destruição. O que a gente aprende aqui? Primeiro, Deus ele tem um limite, né? Contra a maldade. Certo? Ele vai agir. O que aconteceu com o faraó lá no Egito? Né? E o Egito, né? Houve castigo. Então Deus ele sempre está dizendo hoje para nós que quando Jesus voltar, vai ter castigo para os que não cumprirem, é verdade. Vai ter. Graças a Jesus, né? Porque nós temos os nossos pecados perdoados por Jesus. E isso serve de alerta para nós que a gente precisa viver mais a pregar o Evangelho. Porque tem gente que vai ser destruída assim aqui, igual aqui. Vai ter uma destruição de alguma forma, vão ser destruídas pelo pecado deles. Vai chegar o dia do Senhor e vai haver castigo. O contrário também é questionado. Né? Quando você vê a injustiça sobre uma pessoa que você considera boa, você também questiona Deus. Né?
mesmo o mal sendo castigado, a gente até fala, opa, merecia, né? A gente pensa isso. Mas Paulo falava, né, que ele deveria fazer. Morrer para ele era lucro, mas viver e pregar Cristo também era algo que ele queria fazer, né? É difícil, às vezes as pessoas questionam, né? Eu costumo falar, Deus faz chover sobre bons e maus todos os dias. A escolha entre o mal e o bem é sua. Se Cristo voltar e você estiver fazendo mal e você não querer existe, você vai pagar por E o olhar daqui dessas pessoas, às vezes, é acreditando que Jericó é todo mundo bonzinho. Né? Nessa ocasião aqui também houve castigo de Deus por desobediência do povo de Israel, né? No caso de Acã, né? É o segundo ponto. Muito bom. Tá. Segura. Já quer ir embora, quer matar logo. Tem a ver com exterminar tudo, né? Tudo que possa lembrar, remeter a eles, vai ser destruído. Então queima tudo, animal, cidade, utensílio, roupa, você vai realmente ter essa destruição. Tudo que possa dar a imagem. Viu o que ele falou? Maldito seja aquele que levantar a cidade de novo. Então, é além disso. É toda a ideia, a imagem daquela cidade pecadora, se for lembrada, né, que seja castigado por causa disso. É para realmente exterminar isso. Então é mais essa ideia de símbolo. Não é que Deus é mau com os animaizinhos que ele criou, não. Né? Mas essa imagem é uma boa pergunta. Então, se for ver de todos, a Jericó era a pior que tinha, né? Olha, pode ser. Se for por nível do pecado que a gente julga, né? Pode ser um pouco. Tanto que a Salva foi uma prostituta, né? Será que ela era menos pecadora? Não é o ponto, né? Mas para a gente pensar, né? Beleza, a gente não vai a fundo, mas você for analisar. Você não está lendo o livro aí não, né? Fecha esse livro aí. Uma destruição total, porque assim, não é que é um prazer de destruir, só que não sobrou nada. E ele fala, não vai levantar, não tem como levantar a cidade. Então é a exterminação geral aqui, porque eu lembro que era pequeno, tinha um vizinho que a família brigou com o avô, não sei o que, começou aquela rixa. Os caras nunca paravam a guerra, um ia lá, enfiava a faca no outro, matava os caras que nem sempre na família. E você vê que aí é a mesma coisa. Eles detonam a cidade, não pode cozinhar e manda todo mundo. Mas aí, assim, nessa você leva o mesmo conceito de Cristo, como ele chama as crianças O ponto é que, novamente, é ótimo suas perguntas, mas está olhando uma ótica cristã. A gente está tentando avaliar uma era de olho por olho, dente por dente, de dias de castigos do Senhor, numa ótica cristã, né? Então, aquilo que a gente falou, por exemplo, nos Salmos, né? Por que Davi fala, né? O Senhor quebra os dentes, né? Amasenta a cabeça dele, para nós hoje, Jesus vai dizer o quê? Nem para o inimigo, né? Para amar, para orar por eles. Né? Então, na nossa ótica cristã, são coisas difíceis de entender. Né? Mas o que? Ali tem a ver com o castigo de Deus. Então, toda a memória daquele povo pecador, até animais, né? Todos vão ser extintos. Né? Então, nesse lado, não que o valor de Jesus é diferente, né? Mas na nova aliança, o ponto é outro. Né? O ponto é outro. Então, quando ele fala das criancinhas, numa época que é desvalorizada a criança, ele vai valorizar o que? A inocência da criança. Né? E é isso que ele vai fazer. Né? Pega na escola, por exemplo, né? Às vezes o filho briga com o outro, né? E os pais vão lá e brigam entre os pais. Né? Os pais nunca se falam mais, mas ficam brincando todo dia. Né? Então, e Jesus valoriza essas coisas, né? É essa pureza que tem que ser valorizada. Não aquela maldade embustida do judeu, do fariseu, que era um hipócrita, um interesseiro, arrogante, né? Então, mais ou menos um outro ensinamento, né? Ali, a ótica aqui não é falar que criança tem que ser castigada, mas aquela nação, lembra, são povos, né? O povo iníquo foi destruído todo destruído, tudo que remete à memória dele tem que ser destruído. Então, é mais a ênfase da destruição de Deus para o que é errado, né? E não que Deus não tem amor por criança, não é isso a ótica. Mas é interessante isso porque são as perguntas das pessoas. Não só aí, como a gente vai ver no dilúvio, Sodoma. Isso, não sobra nada no dilúvio, nem os outros animais, nem crianças, não sobra nada, é tudo destruído. Então, a destruição vai ser assim. Agora, quando a gente fala do dia final do Senhor, né,
tem uma ótica diferente do cristianismo, né? Tipo, as crianças, por exemplo, elas são o quê, né? Entendeu? Pureza, é diferente, né? Então é um outro ponto. Bacana é uma coisa. Em Jericó? Olha, se eu não me engano, essa cidade ela existe hoje lá. Né? Agora, lembra que as cidades antigas e novas normalmente não são exatamente no mesmo local, né? Elas têm épocas diferentes. Por exemplo, nos dias de Herodes, Jericó existia. Herodes tinha um castelo, né, de inverno lá em Jericó. A cidade já existiu novamente no futuro. Na Bíblia vai ter um momento lá de uma pessoa castigada por tentar reconstruir Jericó. E lembra que o fato de ter uma cidade hoje não significa necessariamente que é no mesmo lugar da antiga. Né? Coríntios de hoje e da antiga ela está em alguns quilômetros de distância. Né? Não é no mesmo local. Então às vezes muda. Né? Sim, isso também pode se aplicar aqui, que tipificava a graça de Deus, já como o povo Raab e toda a sua família e a parentela. Né? De fato, só foi a Raab que teve a ação de esconder os espias. Então, aquele povo, eles tiveram também oportunidade como Raab. É claro que, como você falou, eles reconheciam a grandeza de Deus, os feitos de Deus, mas eles nem se importaram sequer em se render, né, bandeirinha branca. Então, teve a consequência. E faz lembrar a gente aqueles textos que vai dizer assim, né, que Deus ele castiga por gerações e ele abençoa por gerações. Então, o que a gente pode ter certeza, até para a gente conversar com as pessoas, né, é que se houvesse sinceridade em alguma pessoa daquela ali, ela seria o quê? Seria salva. Igual o Sodoma e Gomorra, né? É igual aconteceu com a família de Raab. Por causa dela, todo mundo que ela falou, levou para a casa dela, foi abençoado. Pequenos e grandes. Né? Então, não é uma questão pessoal, né? É mais a questão de se tem algum tipo de fé em Deus, ele sempre move por isso. Sempre vai ser assim. Independente do povo, independente das circunstâncias. Agora, o castigo é geral. Agora muda-se um pouco, né? A era cristã é diferente. E o castigo vai existir, mas é um castigo diferente também. Né? De uma outra forma também. Tá? Eu vou encerrar aqui, não sei como a gente vai fazer com os outros livros, né? Mas eu vou pedir para vocês, como vocês têm tempo da meia-noite às 5 da manhã, né? Sem fazer nada, né? Se vocês puderem ler o capítulo 7, o 23 e o 24 para amanhã. Muito bom. Então, 3 capítulos. 7, você pula, 23 e 24. Tá? Isso, esses 3 capítulos. Se você conseguir fazer isso, da meia-noite às 5, né? Pode ouvir, né? O Josué 7, 23 e 24. Josué disse que vai orar para o sol parar. Muito bom. Se até amanhã o trabalho dele vai estar entregue. Só eu estou trabalhando, tá vendo? Espero que tenha ajudado aqui. Se teve dúvidas, é bom. Falando em Jericó, você destruiu, Jesus depois passou o Jericó. Passou. Certo, né? Bom.